Olá, boa noite pessoal, tudo beleza? Sou o Divaldo Cerezini, filiado ao Partido Novo. Boa noite pessoal, André Sestari, também filiado ao Partido Novo. Bacana, a gente está aqui para fazer essa live, para falar um pouquinho sobre o seguro anticorrupção, sobre uma ideia para dar mais transparência ao IPTU. Então vamos aguardar uns segundinhos aí para o pessoal ir entrando, né? A gente já começa. E a ideia do Novo Conecta, né, explicando, é a gente fazer um bate-papo sobre alguns acontecimentos da cidade, do país. É um bate-papo entre filiados do Novo, né? Isso não quer dizer que necessariamente as ideias elas são do Novo. A gente tem que colocar sempre a divisão daquilo que é do Novo e aquilo que é opinião própria nossa, né? E a gente faz isso daí. Então, nós vamos esclarecer em cada momento aquilo que é a posição nossa e aquilo que é a posição do partido, quando o partido tiver uma posição, né? Só compartilhar aqui na minha página também para a gente chamar mais gente. Isso aí, pessoal, vai entrando aí, vai dando um vizinho aí para sinalizar. Fala mais alto, André. Beleza, então. Quem puder compartilhar também a live, os assuntos aí são bastante bacanas. Tem a questão da ponte que caiu, né? Que tem um projeto do vereador Mauro Neves que visa que visa dar mais transparência para essa questão da vistoria, né? Das pontes. Tem também o projeto do vereador Mauro Neves em relação as obras paradas, que nós vamos comentar também. E tem também aquela questão aí da remodelação da CEMAV, algumas mudanças aí de cargos que a prefeitura está propondo, né? Tem algumas coisas essa semana aí no trânsito que tá dando o que falar, que o pessoal tá fazendo aí, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Pois é, rapaz, teve até bate-boca do secretário com pessoas aí no Facebook. É brincadeira, viu? É brincadeira. Vamos lá? Faltou a gente apresentar o Fábio também, né, Fábio? Dá um alô pra galera, pô. Boa noite, pessoal. Fábio Sunaga também tá com a gente aqui no apoio. E vamos que vamos começar. Não, faltou aqui ainda. Faltou só mais um compartilhamento aqui, pessoal. Só mais um segundinho. Mais um minutinho. É assim mesmo. Vamos fazendo. Só mais um segundinho. Enquanto isso, se alguém quiser já ir tecendo algum comentário sobre o seguro anticorrupção, sobre algumas dessas leis aí que nós citamos, pode ir fazendo aí que a gente já comenta também, viu? Vou colocar alguma pergunta sobre o assunto também, ou sugestão de assuntos futuros aí. Fala pra fora, rapaz! Tá com vergonha, André? Não tô acostumado, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Bruno. Boa noite. Vamos começar. Agora sim, vamos lá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Vou apresentar novamente para quem chegou. Sou o Divaldo Cerezini, filiado ao Novo, voluntário do partido para divulgar as ideias. André Sestari, também filiado ao Partido Novo. Estamos aí para bater um papo sobre alguns assuntos que a gente colocou. A gente vai fazer então, nós vamos falar hoje sobre o seguro garantia, sobre a proposta de projeto, que foi um projeto de lei que tem sido implantado em diversas cidades do Brasil. Nós apresentamos uma proposta aqui para a Prefeitura, para a Câmara de Prudente discutir o assunto. Tem também o projeto de lei que visa dar mais transparência à arrecadação do IPTU. E vamos falar também sobre o projeto de lei do vereador Mauro Neves a respeito de informações sobre vistorias em pontes, viadutos e passarelas, e também sobre outro projeto do vereador que trata da questão de informações sobre obras públicas paradas.
E ainda sobrar um tempinho, a gente tem mais alguns comentários a respeito de algumas mudanças que o prefeito propôs, tanto em relação à defesa civil, quanto em relação à questão da CEMAV também, né? A mudança lá na CEMAV e a atuação dos vereadores nisso, tá? Então a live tem uma duração no máximo de meia hora, até as 8h30 a gente tem que encerrar, aliás, até as 9 a gente tem que encerrar isso. Vamos lá. Bruno está perguntando aqui se o seguro anticorrupção poderia ser utilizado em contratos públicos, né, ou se de alto valor, ou se somente em serviços de engenharia. Bom, vamos fazer uma apresentaçãozinha breve daquilo que é o seguro garantia, o seguro anticorrupção ou performance bond, como é conhecido, tá, Bruno? Que eu sei que já tem conhecimento do tema, algum conhecimento, mas tem gente que não tem. O seguro garantia ele é bastante utilizado, principalmente ele surgiu nos Estados Unidos e ele é bastante utilizado no mercado privado, né, nas negociações entre entidades privadas. Como que ele funciona? Existe uma apólice de seguro que é feita junto a uma seguradora, contratada por aquele que vai executar o contrato em favor de quem está contratando o serviço ou o produto. Ele pode sim ser utilizado para qualquer tipo de contrato público, tá? Tem localidades que implantam isso para diversos valores. Lá em Belo Horizonte havia uma proposta sobre contratos acima de 10 milhões de reais. Em São Paulo, com uma cobertura de 30% do valor do contrato. Em São Paulo foi aprovado pela Câmara Municipal e está lá para o prefeito analisar, também acima de contratos acima de 10 milhões, seja lá do que for, e com uma cobertura de 100% do contrato, tá? Aí as pessoas vão perguntar, mas isso não encarece o valor do contrato? Olha, encarece um pouquinho, né? A apólice, ela costuma custar em torno de 30%, de 10% daquilo do valor dela, tá? Aqui em Prudente, no projeto que foi proposto pelos filiados do Novo, existe a ideia de se fazer isso para contratos acima de 2 milhões de reais e com uma cobertura mínima de 30% do valor do contrato. Tá? Isso daria um custo a mais no contrato de 3%. Só que isso daí coloca uma entidade, uma seguradora, que corre o risco de ter que pagar uma indenização se o contrato não for prestado de acordo com o que foi contratado, né? Se houver algum tipo de trapaça. E a gente tem problema disso aqui em Prudente, né? Isso aí, né, Edivaldo? A gente acaba trazendo um ente privado para ajudar na fiscalização, né? Porque ele tem interesse muito maior, que vai doer no bolso dele, né? Então, e para a gente citar alguns exemplos, né? A pessoa fala, mas Prudente, tem isso daí ou não tem? Ô André, tem problema ou não tem de obra, de contrato que não está sendo cumprido? Só olhar os contratos que nós tivemos, que a gente tem parado, se você olhar, e valores também, né? Começa com valor a obra e termina por coisa 3, 4 vezes maior do que iniciou, né? Então, você fala mas vai encarecer. Mas se não tem isso e esse tipo de fiscalização, encarece muito mais. E quem não se lembra, lá em 2010, né, quando foi apresentado, 2009, 2010, quando foi apresentado o projeto do Centro Olímpico, né, na verdade 2008. O projeto do Centro Olímpico está em execução desde 2009, são 10 anos, e ele vai ser entregue agora pelas metades, só as piscinas, né? É uma novela antiga, né? Trocou de construtora, ficou parado um tempão, né? Isso, será que custou menos do que 3%? A população ficar todos esses 10 anos sem utilizar o Centro Olímpico custou menos que 3% do valor do contrato? Será que custou, André? Não, com certeza custou muito mais do que isso aí, né? A gente acha que é uma coisa que tem um custo pequeno inicial na obra, mas a longo prazo isso aí se dilui e traz uma segurança, né, de que aquilo que foi contratado vai ser executado, né? Sim, para não acontecer como, por exemplo, aconteceu, que tem o processo judicial correndo contra a construtora, contra o ex-prefeito e o secretário de obras, em relação àquela ponte que liga o Cervantes 1 ao Cervantes 2, naquela região ali atrás do Macro, né? Para quem não conhece o caso, aquela ponte ela foi executada, ela foi entregue, né? 40 centímetros mais estreita e com pilares mais finos do que o contratado. O
Quem ficou com esse prejuízo, a gente fala, pô, a população ficou com prejuízo. Também a população ficou com o prejuízo. Mas e as empresas que concorreram, que apresentaram o seu preço lá na licitação, conforme aquilo que estava especificado? Foi pedido uma coisa, fizeram uma oferta de valor, ganharam a licitação, mas não executaram aquilo que estava no contrato. Né? E se tivesse uma fiscalização privada, isso seguramente não aconteceria. Mas se porventura viesse a acontecer, né, André? Teria essa indenização prevista, né? Com certeza. Né? E o prejuízo não ia ser do município, no bolso nosso. Né? E acabaram as obras com esse tipo de problema, André? De jeito nenhum, isso é o que mais tem. Né? Nós temos outro exemplo, lá no Cremonese, eu falei agora há pouco do vereador Mauro Neves, né? Ele também já esteve diversas vezes lá no Cremonese, um bairro que foi feito agora lá na região do Brasil Novo, né? Tem bastante criança por lá e tem um centro de esporte lá, para iniciação esportiva. E a gente tem várias obras grandes para ser feitas, aquele projeto milionário, né, que tá para sair, a gente não sabe como é que vai caminhar isso, mas é bastante grana, são várias obras que vão ser feitas, né? Seguro, nesse caso, ia dar uma segurança muito grande de que vai ser executado aquilo que está sendo proposto. Tanto de executar como o combinado, quanto de entregar dentro do prazo, né? O Bruno está aqui dizendo que a administração pública não fiscaliza contratos, né? Ela é muito deficitária. A experiência que a gente tem tido, realmente isso comprova isso, viu, Bruno? Não sei por quais motivos, se só uma questão de influência política. A gente viu aí na Lava Jato bastante influência política, né, a respeito disso. Inclusive, principalmente, acho que o Sérgio Cabral é o exemplo maior disso daí. Tem rolo de todo tipo, tem rolo de obra, tem rolo de ônibus, né, tem rolo de todo tipo. Então, realmente, a gente acredita que isso daí tende a contribuir, a iniciativa privada utiliza isso muito, tá, nas suas obras. E, poxa, se a iniciativa privada usa com sucesso, por que a iniciativa pública não pode usar, não é verdade? Com certeza, né? Eu acho que é uma iniciativa bem-vinda. Vamos ver se isso vai passar, né? Só para situar o pessoal, em que pé que está isso aí? Foi feita a sugestão, né? Nós fizemos a sugestão, antes de ser apresentada essa sugestão, nós conversamos com o vereador Demerson, que é o presidente da Câmara, e com o vereador Mauro Neves, explicamos a eles a ideia, tudo, apresentamos lá o projeto e fizemos o protocolo da sugestão. Como nós não temos vereadores lá, o novo ele não pode colocar isso em pauta, isso depende dos vereadores que estão em mandato, tá? Um deles adotar isso daí e colocar em pauta. E a gente vai sugerir de novo, né? Estamos sempre conversando com eles para analisar e tudo mais. Inclusive, né, a gente, em relação a isso, não teve andamento ainda isso daí, tá? Inclusive, seria algo muito bacana para complementar uma lei que o Mauro Neves fez, né? Ele fez uma lei lá que a prefeitura é obrigada a informar no site e a empresa contratada é obrigada a fazer uma placa e colocar no lugar da obra quando ela estiver parada por mais de 60 dias, explicando o motivo da obra estar parada, que é para a população ter a prestação de contas do que está acontecendo, né? As pessoas não ficarem perdidas, né? E essa é uma lei que visa justificar, explicar e dar mais transparência ao que está acontecendo, publicidade, né? E ela, na minha opinião particular, seria muito bem complementada com a aprovação dessa lei do Performance Bond. Recentemente, Mongaguá, aqui no estado de São Paulo, adotou essa lei do Performance Bond, tá? Até com relação a essa questão de dar publicidade, de colocar, eu acho que transparência é um dos pilares fundamentais que a gente precisa dar satisfação à população, né? Então você situa e você também coloca a população junto para fiscalizar, né? Para exigir, sabendo que tem que ser divulgado isso aí, eles vão começar a cobrar também, né? Isso é muito importante. Então, essa lei, né, nós falamos do Performance Bond, nós falamos da lei do vereador Mauro Neves, que dá mais transparência à questão de informação sobre obras paradas. E, pessoal, se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa para esclarecer, algum comentário, seja o que for, manda bala aí que a gente vai rebatendo daqui, vai falando daqui, tá? Em relação a outro projeto muito bacana também do Mauro Neves e que entrou em pauta
nessa semana, principalmente por conta da queda de uma ponte, né? É que o vereador ele propôs uma lei que a prefeitura seria obrigada a informar no portal da transparência a fiscalização que ela fazia nos viadutos e nas pontes. Então, veja bem, a lei ela não obriga a prefeitura a fazer a fiscalização. Isso daí já tem outras normas que tratam disso daí, né, André? O que a lei ela coloca é que a prefeitura teria que divulgar isso daí lá no site da Transparência de Prudente, para que a população saiba quando que foi feita a última vistoria, quem é que fez a última vistoria, o que aconteceu, se estava tudo certo, se precisava de reparo, se o reparo foi feito, enfim, né? Não é algo... Ô Jaime, seja bem-vindo, Jaime de Epitácio. Não é a obrigação de executar. Isso daí já existe outra norma que executa. É a transparência em explicar que foi feito, quando foi feito e o que aconteceu, né, André? Você dá acesso à informação para a população, né, Diego? Isso aí é uma coisa... Eu acho que transparência é fundamental para tudo. É o melhor jeito de você passar a informação para a população é você facilitar o acesso à informação. E o que aconteceu com essa lei, André? E aí? Passou? Ela foi aprovada pela Câmara, mas o prefeito vetou, né? Por que será? Ele alegou que isso daí a prefeitura não tinha condições de fazer, que ia demandar muito trabalho. Gente, é divulgar um relatório no portal Transparência. Isso aí já não é feito dentro da própria prefeitura, dá a impressão de que não tem controle dentro do próprio órgão. Você só vai pegar o controle que é efetuado dentro da prefeitura e divulgar isso para os municípios. E para o azar do prefeito, rapaz, ele mandou esse veto. O veto foi votado agora na segunda-feira, mas teve uma ponte ali perto de Montalvão, né, que ela caiu com um caminhão carregado de batata doce. Felizmente ninguém ficou ferido nisso daí, né? Mas essa inclusive foi uma preocupação que o vereador na época, defendendo o projeto dele, colocou. Falou, olha, nós temos pontes aqui relativamente novas na cidade, na área urbana e de concreto e em aparente situação regular, né? Talvez não tenhamos um caso tão grave quanto São Paulo, que tem todo dia lá caminhões batendo nas pontes e nos viadutos. Mas na zona rural nós temos muitas pontes de madeira, em torno de 60 pontes de madeira, André. E essas pontes, elas são precárias, e a população reclama bastante disso daí. E então é necessário ter uma atenção e esclarecer que foi feita a vistoria, o que foi encontrado e o que foi feito, né? E caiu uma ponte na semana passada e felizmente não houve vítima, vamos dizer, não houve feridos, né? Ninguém morreu com isso daí, mas ficou alerta, né? E a Câmara de Vereadores votou na segunda-feira esse veto, derrubou o veto, então a lei será sancionada, entrará em vigor e a Prefeitura terá que informar sobre essas vistorias. Mas mais importante do que informar é fazer a vistoria e tomar as medidas necessárias, no caso, para ter segurança das pontes, né? Lembrando que é uma questão de cuidado com a vida das pessoas que estão transitando por essas estradas, que embora em menor número do que no centro urbano, né, são pessoas que transitam lá. Também temos que lembrar que o nosso município tem uma base agrícola forte e que depende dessas estradas para escoar a produção. Coincidentemente, né, a batata doce que caiu lá, Prudente é a segunda região que mais produz batata doce. E nós precisamos de logística, nós precisamos que a prefeitura não atrapalhe quem quer produzir. Não só a prefeitura, o Estado, a União, né, não pode atrapalhar quem quer produzir. Até porque, né, Edvaldo, e a questão é muito mais barato você cuidar e precaver do que você deixar acontecer, né? Infelizmente, esses assuntos só vêm à tona quando acontece algum acidente, né? Dessa vez, graças a Deus, foi só um prejuízo econômico, mas podia ter sido alguma coisa mais grave. E vai ficar um tempo até arrumar isso aí, consertar, quer dizer, como é que fica o transporte naquela região, né? E mais do que isso, né, André? Porque é uma questão de só econômica, mas é uma questão muito relevante. Porque se o produtor rural não consegue escoar a produção dele, o Estado, né, a prefeitura, está atrapalhando. Então tem que ter condição de escoar essa produção com qualidade.
é produtividade, é eficiência, é dinheiro que está saindo do bolso do produtor para ir para a ineficiência da prefeitura. Então agora ele vai ter que desviar a rota, sofreu o prejuízo lá, todos os vizinhos dele também vão ter que desviar a rota. E quantas outras, as outras 59 pontes, como que vão ficar? Vão cair também? Só vão tomar providência na hora que cair? Então não estou dizendo que não é feita a vistoria porque a gente não tem essa informação. A lei proposta visa esclarecer isso daí, né? Então a lei é boa, a lei é necessária, parabéns ao vereador que propôs a lei e parabéns aos outros que derrubaram o veto que o prefeito colocou nisso daí. E algo mais, olha só quanta gente entrando, João Paulo Nunes, Samanta, Ranael, sejam muito bem-vindos. Estamos falando já falamos sobre o seguro garantia, o seguro anticorrupção, a importância dele para que a gente não tenha obras paradas ou que a prefeitura não sofra prejuízos no caso do descumprimento de contratos, sejam eles de obras ou não. Nós falamos também sobre a boa lei que o vereador Mauro Neves propôs e que a Câmara aprovou e o prefeito sancionou também, que visa dar transparência em relação às obras, a paralisação de obras públicas. Nós falamos também acabamos de falar sobre outra lei do vereador Mauro Neves, essa que foi vetada pelo prefeito e o veto foi derrubado pela Câmara, que é em relação às informações sobre as vistorias realizadas em pontes e viadutos, o que é necessário como cuidado com a vida das pessoas e também como medida que facilita o escoamento da produção agrícola que os nossos produtores tanto precisam e além disso também melhorar as condições das estradas, né, de trafegabilidade das estradas, né? Beleza, André? É isso aí. Só acrescentar nesse assunto com relação às estradas, eu sou produtor rural também, fora do município, mas fala mais alto. O que a gente mais quer como produtor rural é poder chegar até a propriedade e sair dela, escoar a produção nossa, né? O primordial para o produtor é isso aí, né? No caso, por exemplo, eu tinha produção de leite, se acontece algum acidente na estrada, o caminhão não chega, é um produto perecível, você perde toda a tua produção, né? Então, o que é uma das coisas primordiais para a gente é ter uma estrada em boas condições, né? E que a gente possa chegar até a propriedade quando precisar e para poder escoar a produção, né? Maravilha, maravilha. E agora ainda sobrou um tempinho, cara, para a gente falar sobre essas outras duas leis aí que foram apresentadas, né, pelo prefeito, uma em relação à mudança na Secretaria de Trânsito, né, a SEMAV, e a outra em relação à Defesa Civil, tá? E tem mais uma aí, o prefeito também que mandou uma lei para tomar 4 milhões de reais emprestados para fazer aquisição de equipamentos para a Secretaria de Obras, cara. Mais um empréstimo que ele só apresenta o valor à vista, não apresenta maiores informações e mais endividamento para o município, né? Já está bem endividado, não está dando conta de pagar as contas e vai buscar mais dinheiro ainda, mais conta. Pois é, vai fazer mais conta para aumentar imposto, seguramente, né? Porque foi o que nós vimos nesse tempo. Então, gente, é o seguinte, o prefeito mandou, em relação aos projetos lá da SEMAV e da questão também da Defesa Civil, a gente não está questionando, tá? Eu não estou questionando a necessidade da gente ter uma defesa civil organizada. Não estou questionando a necessidade de mudar a estrutura da SEMAV, tá? E nessa proposta ele colocava a criação de um cargo comissionado de coordenador, cujo salário seria em torno de R$ 4.200, tanto na Defesa Civil quanto na SEMAV, que passaria a se chamar SEMOB. E ele extinguiria duas gratificações que as somadas dariam esse mesmo valor dessas mesmas entidades. Então, a Defesa Civil já existe em Prudente, ela está subordinada ao gabinete, ao chefe de gabinete do prefeito, só que ela não tem uma estrutura muito grande. E a questão também e a SEMAV já existe, tem lá a sua estrutura e tudo mais. Então, seria, na visão do prefeito, trocar, né, as comissões. O valor não mudaria.
considerando que a gente vive um momento de crise econômica, e nós estamos falando isso desde lá de 2 anos atrás, que a gente vê as ações da prefeitura e o que está faltando, né? Mas é admitido desde este ano pelos próprios secretários do prefeito, tem que cortar. Prudente tinha 154 cargos em comissão, 154 que custavam R$1.300.000 por mês em janeiro. Aí admitiu-se que precisava economizar. Cortou-se 5% desses cargos em quantidade, em valor financeiro muito pouco, muito menos que esses 5%, porque foram cortados cargos baixos, tá? Então em torno de R$1.200.000 a gente gasta hoje com esses comissionados. E disse que em abril, e nós estamos em abril, seria reavaliado se precisaria cortar mais. Então estamos no aguardo disso daí. E aí, em vez de cortar, o prefeito propõe substituir. Vamos cortar, prefeito. E foi isso que a Câmara disse, né, André? É complicado, né, Nivaldo? Eu queria escutar alguma notícia da prefeitura nossa de falar que está enxugando o gasto. A gente não consegue enxergar isso, né? A gente está passando por um momento de crise, queda de arrecadação, é a coisa mais óbvia, né? Você tem que enxugar. A gente tem visto aí na mídia novos governos que assumiram, os governos estaduais que estão agindo com responsabilidade, estão fazendo corte, estão enxugando o quadro, né? Exato, e é o que tem que fazer. 147 cargos em comissão é demais para Prudente, são 17 secretarias, tem que cortar, prefeito, tem que aproveitar esse pessoal, principalmente os 92 funcionários que estão cedidos para o Estado e para a União, tem que trazer esse pessoal de volta e colocar esse pessoal para executar essas funções e não criar novas gratificações ou novas funções comissionadas, tá? Vamos trazer esse pessoal de volta, não vamos contratar mais ninguém, vamos colocar esse pessoal que já é funcionário de carreira da prefeitura para desempenhar essas funções. E vamos enxugar isso daí, vamos diminuir o número de secretaria, vamos diminuir o número de secretário, de cargos em comissão. E eu vou citar o exemplo de Minas Gerais, lá do governador Romeu Zema. Romeu Zema cortou de 21 secretarias para 12. Mais um monte de cargo em comissão. Vendeu jatinho. Vamos vender esse carro oficial, vamos vender esse C4, prefeito. Vamos usar o Gol, vamos usar a SPIN, que são alugados pela prefeitura. É um gasto pequeno, mas mostra que o senhor tem a boa vontade de cortar o próprio gasto que o senhor dá para a prefeitura. E aí pode exigir algum sacrifício de alguém, quando mostra que está cortando na própria carne, né, André? Não tem como, tem que dar o exemplo, né, Edivaldo? Você tem que, não adianta a prefeitura falar que está endividada, mas não faz nada para mudar isso aí. É fácil o poder público, né? Quando ele faz muita conta, ele pega e arruma mais dinheiro, aumenta o imposto. Não é por aí, tem que agir como a gente faz na nossa casa. A gente tem um orçamento, você tem que seguir aquele orçamento. Se não está dando, você tem que diminuir a despesa, tem que fazer corte. Exatamente. Então, parabenizar os nossos vereadores que fizeram, o vereador, novamente o Mauro Neves, fez uma emenda supressiva, retirando a criação desses cargos, mantendo o fim dessas duas gratificações, então isso vai gerar uma economia real, tá? Então não será contratado ninguém, aquelas duas gratificações de cada secretaria serão extintas de fato, então nós vamos ter finalmente, por uma ação da Câmara, com a aprovação dos demais vereadores, alguma economia aí, tá? Então não são cargos em comissão, são gratificações, são concedidas a funcionários públicos, e já serão diminuídas. Então vai dar aí mais ou menos R$8.000 por mês de economia. Já é alguma coisa, né? Já dá para melhorar. Por exemplo, dá para investir esse dinheiro na Secretaria de Educação, que está precisando de 18 carteiras, que custa, aliás, de 40 jogos de carteira que custa R$18.000. Em 3 meses dá para comprar só cortando essas 4 gratificações, gente. É questão de prioridade. Então, parabéns aos vereadores e agora fica ao prefeito a sugestão de investimento dessa economia, comprar as carteiras lá para a Secretaria de Educação. O tempo acabou, mas eu gostaria só de fazer um comentário aqui para cima que acabou passando do Ranael a respeito de uma ponte no Corgo da Onça, Ranael. Cadê aqui? Eu perdi a pergunta aqui, Ranael.
Demorou 40 anos para construir uma ponte no Córrego da Onça. Demorou 40 anos para construir uma ponte que foi inaugurada com bastante festa lá pelo prefeito e os comissionados, né? A população não estava na festa. Uma ponte boa e que poderia ser implantada nas outras 50 e tantas aí que tem de madeira também, tá? Isso daí custaria muito, mas muito menos do que a prefeitura quer gastar, por exemplo, para trocar as calçadas que são de obrigação dos proprietários dos imóveis do quadrilátero central, né? Então, facilita o escoamento da produção, facilita a vida de quem está lá, vai ter uma ponte bacana e gastando pouco. Oswaldo, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Tem mais algum questionamento aí? André, Fábio, alguma observação? Não. Alguma pergunta a mais, pessoal? Tô caçando aqui, hein? Então, agradecer a audiência, agradecer a presença de todos aqui. O Ranael está falando aqui, seria bacana sugerir ao prefeito e os vereadores que utilizassem o transporte público. Ele falou que não usa, né, o prefeito. Para se deslocarem e fiscalizar a execução de obra. Olha, eu acho que isso aí vai demorar um pouquinho, viu, Ranael? Não pode acontecer o que está acontecendo na Alesp, né? Você viu que aprovaram uma verba lá para o pessoal gastar com transporte e tirar os carros, mas quer dizer, se essa moda pega e vem para cá também, né? Lá na Alesp o pessoal tem o carro oficial, né? E agora eles descobriram que eles não precisam do carro oficial. Os 4 deputados do Novo lá abdicaram disso daí e eles falaram, pô, é verdade, a gente não precisa, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente não usa, mas a gente cria uma verba para a gente receber esse dinheiro, que é R$4.500. O povo é criativo mesmo. O Jaime está dizendo aqui que as ideias são muito boas e que faria um link entre o poder público e a população. Concordamos totalmente. Renovamos o pedido que a Câmara analise e discuta os projetos que nós apresentamos. Tem mais coisa por vir, né? Não vamos adiantar agora, mas tem mais coisa por vir, que serão temas de outras lives aqui para a gente fazer, né, André? E, bom, quem gostou, compartilha a live, compartilha a página do Novo, vamos divulgar as ideias, vamos discutir soluções, porque quem vai construir a solução que a gente quer não são os políticos que a gente tem hoje, é quem está sofrendo na carne os problemas que a gente vive aí todo dia. A mudança está nas mãos da sociedade, pessoal. Vamos promovê-la. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo prestígio aí e vamos sair da indignação para ação, né? Vamos construir a cidade que a gente quer pra gente. Chega de ficar cobrando de todo mundo, vamos fazer a nossa parte também. Uma cidade simples, né? Que a gente acabe com a burocracia que só beneficia alguns. Uma cidade livre de gente que só quer arrumar confusão pra gente. Felícia ao Novo. Isso daí é fundamental para a gente ter um diretório aqui para concorrer nas próximas eleições, com gente que passa por um processo seletivo que avalia a capacidade da pessoa em desempenhar aquela função e também se a pessoa realmente tem um alinhamento ideológico que ela diz que tem. Muito obrigado, até a próxima. Não esquece de curtir a página e compartilhar, hein? Um abraço! Boa noite, pessoal. Obrigado.